O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou nesta quarta-feira da primeira reunião financeira do G20 de maneira remota, depois de ter sido diagnosticado com Covid-19. E uma das mensagens de Fernando Haddad na abertura do evento foi a de que os bilionários do mundo precisam pagar mais impostos. Vamos ouvir o que disse o ministro da Fazenda do Brasil. Ao mesmo tempo em que milhões saíram da pobreza, especialmente na Ásia, houve substancial aumento de desigualdades de renda e riqueza em diversos países. Chegamos a uma situação insustentável em que o 1% mais rico detém 43% dos ativos financeiros mundiais e emitem a mesma quantidade de carbono que os 2/3 mais pobres da humanidade. Enquanto a hiperfinanciarização prosseguiu em ritmo acelerado, um complexo sistema offshore foi estruturado para oferecer formas cada vez mais elaboradas de evasão tributária aos super ricos. Vamos ao debate, começa com o Caio Coppola. Caio, a tributação de bilionários proposta por Fernando Haddad é solução para a desigualdade social? Claro que não, é uma fala populista, imprecisa e que desconsidera experiências históricas recentes em democracias ocidentais que já tentaram. O caso mais clássico, que foi um caso célebre, é do ator Gérard Depardieu, que ele abandona a França para não pagar aí uma alíquota, vejam só, de 75% instituída pelo governo francês de inspiração socialista da época, certo? 2 anos depois de anunciar essa alíquota, o governo francês teve que voltar atrás e revogá-la, porque o aumento da arrecadação foi ínfimo. Apenas 1.000 pessoas foram afetadas e a arrecadação foi de 250 milhões de euros. Por que isso? Alguns motivos. Em primeiro lugar, a riqueza dos bilionários, ela não está em moeda, em espécie, trancado no banco, como se fossem vários tio Patinhas. Não, a riqueza dos bilionários, ela está essencialmente em imóveis, ela vai estar em bens de capital. Aliás, caiu a formação bruta de capital fixo aqui no Brasil, então é uma tragédia econômica que nós estamos testemunhando. Mas enfim, e ela vai estar em ações, ou seja, de onde vem, por exemplo, a fortuna do Bill Gates? Vocês acham que ela está parada no banco? Não, ela diz respeito ao valor acionário das suas companhias abertas, modelo capitalista. Ou seja, não existe um dinheiro ocioso. Ou ele está investido, ou ele vai ser consumido, certo? Ou ele vai ser doado para alguma instituição, para alguma pessoa, esse tipo de coisa. Então, é uma ilusão achar que esse dinheiro ele está estacionado e não está girando a roda da economia. Lembrando que investimentos bancários, eles permitem o quê? Maior volume de crédito na praça, barateamento de crédito, e isso impacta todos, da mesma forma que impostos. O imposto sobre um é imposto sobre todos. Isso por quê? Porque a tendência natural é sempre que a parte que foi lesada, ela repasse esses custos para a próxima pessoa da fila. E no caso dos bilionários, quem são as próximas pessoas? Geralmente, os consumidores. Agora, voltando, por exemplo, da França, e aqui eu não estou falando nem dos bilionários, eu estou falando dos super ricos. Eles têm uma tendência natural, como eu e você, de protegerem o seu patrimônio. Tem um outro caso interessante. Na década de 60 e de 70, lá na Inglaterra, o governo inglês, também muito influenciado aí por ideias da esquerda, ele elevou a alíquota máxima de imposto dele sobre rendimentos, se não me engano, para 83%. 83% de imposto. Bom, o que aconteceu? E também imposto sobre ganho de capital. E só para terminar, Yuri, porque a história é boa. Eu até peguei a lista. O Ringo Starr dos Beatles, o Roger Moore do Pink Floyd se mudaram para Mônaco. O David Bowie se mudou para a Suíça. Os Rolling Stones ficaram perambulando aí atrás de paraísos fiscais. Phil Collins, o Led Zeppelin, Fred Mercury, Sting, Sean Connery, todos eles deixaram o Reino Unido, ainda que temporariamente, como exilados fiscais. Ou seja, não é uma medida que funciona, e se ela for efetivada, ela pode até conseguir, aspas aqui, um confisco momentâneo, mas ele afugenta a riqueza futura e acaba prejudicando o país. Mesma pergunta ao advogado Vitor Marques. A tributação de bilionários é uma solução para a desigualdade social, como propôs o ministro Fernando Haddad?
Yuri, só fazer um breve registro que o tempo não permitiu fazer no bloco anterior. O ministro Haddad e o governo Lula, com minoria na Câmara em um ano, fizeram mais que em 4 anos de governo Bolsonaro e ministro Guedes, com maioria na Câmara e existência de orçamento secreto. Passando agora para a pergunta deste bloco propriamente, a matéria da CNN de 2021 demonstra que, após a pandemia, a desigualdade mundial aumentou. Os 10% mais ricos controlam 76% da fortuna mundial. Os 50% mais pobres da população mundial detêm 2% da riqueza mundial. Com a pandemia, aumentou o número de milionários e bilionários e aumentou a extrema pobreza entre as pessoas da população mundial. As causas, segundo o relatório nessa matéria da CNN, o relatório de desigualdade mundial, demonstra que as causas da desigualdade são descontrole e desregulamentação financeira entre os países, privatização excessiva dos países emergentes e tributação menos regressiva, ou seja, quem tem mais paga menos e quem tem menos paga mais. Isso se agrava em relação ao gênero entre mulheres e homens. A participação das mulheres na economia de 2015 a 2020 é de 35% da renda. Se a gente caminhar nesse ritmo, sem nenhuma promoção da igualdade de gênero entre homens e mulheres, as mulheres vão precisar mais ou menos de 100 anos para equiparar na renda com os homens. Tem uma pesquisa, Caio, tem uma matéria da BBC, você que citou vários membros aí do Reino Unido, etc. Tenho certeza que você vai gostar dessa matéria da BBC, que diz o seguinte: após a pandemia, em 2022, um grupo de milionários, e o nome é muito sugestivo, milionários patriotas. Um grupo de milionários do Canadá, do Reino Unido, dos Estados Unidos, entre eles estão a herdeira da Disney, investidor americano do Amazon. Eles se juntaram para exigir dos seus governos maior tributação, para colaborarem mais com a desigualdade que existe no mundo, em que uns passam a semana andando de avião particular e outros comem farinha, quando muito, durante o dia. É disso que se trata. Nós temos que avançar para que esse abismo social existente, e aí, conforme pesquisa também da CNN, a lacuna social, o abismo social na América Latina, ele é maior do que, por exemplo, na Europa. Juntando todos esses ricos, o que eles pretendem é juntar 2,5 trilhões e retirarem da pobreza 2,3 bilhões. Utilizando a França, como exemplo, na França, Caio, as pessoas pagam mais tributação relacionada à renda e o patrimônio e menos em relação ao consumo, diferentemente do que acontece no Brasil. Nós poderíamos importar essa boa experiência e tornar a tributação no Brasil de modo adequado, justo, com o que diz o princípio da capacidade contributiva previsto na Constituição Federal, em que quem tem mais, paga mais. Segundo o relatório da OCDE, o Brasil arrecada muito de consumo, se comparado com os países desenvolvidos, ou seja, o consumo na Europa é menor, e arrecada pouco em relação a patrimônio e renda. Nós precisamos caminhar para que se tenha uma construção de um sistema tributário que seja justo,